Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos conhece pelas atitudes, nos conhece aonde todo aquele que agrada pela atitude, nem todo que diz Senhor, Senhor, mover de lábios e coração distante, nada resolve. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos usam o seu nome em vão, não usarás o nome do Senhor em vão, e muitos têm utilizado. Dizem que falam em nome de Jesus, mas pelas suas atitudes são reprováveis, iludindo-se a si mesmo. A palavra nos diz: sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso, sejais um culto racional, um culto de ação de graças, que é sendo o templo, morada do Espírito, permitindo com que consagre o seu corpo, a sua vida ao Senhor e permaneça dia após dia na perseverança daquele que nos sustém, daquele que nos ajuda, daquele que não tosqueneja, daquele que não dormita, daquele que nós mantemos não por si, mas pela condução do seu Espírito, conduzidos pelo seu Espírito. Não há tentação que não sobrevenha da carne, assim como ele não permite tentação maior do que venhamos a suportar, assim nos ensina o Senhor. Ele já levou sobre si as tentações. Nele nós somos benditos, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Quem poderá intentar acusação com os escolhidos do Senhor? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas bem-aventurado aqueles que ele escolhe. Ele disse: não foram vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E para que ele nos escolha é necessário a perseverança. Se recebe o primeiro advogado ainda como pecadores, ainda como falhos, e é necessário perseverar a fim de que receba o segundo advogado. Ele disse: é todo aquele que recebe o Espírito daquele que ascendeu às regiões celestiais, do qual o Pai nos atrai até Ele, daqueles que creem em Jesus Cristo e são batizados com Espírito, com fogo, aqueles que passam nas aflições momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir, aqueles que permanecem quando submetidos ao fogo, ainda que se queimem alguma de suas obras, mais purificados e santificados, assim como o crisol é para o ouro e o fogo para a prata. Assim ele esquadrinha a intenção do coração, não vê exteriormente segundo o homem vê, assim nos ensina o Senhor, mas antes sonda a intenção da mente e do coração. E ainda que alguns queiram se disfarçar no exterior como um vaso que passa um esmalte e diz que está com um brilho, dele não se permite escanecer, porque ele conhece o interior, assim como aqueles que têm o dom de discernimento, discerne entre o bem e o mal, através de um alimento sólido, através de uma estatura mediana, se consegue ter aguçado o discernimento a fim de examinar, a fim de saber, porque nem todo espírito procede de Deus, assim a palavra nos diz, assim como ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Tudo está sob direcionamento. Lembrai-vos quando Jó, submetido à prova, quando o tentador blasfema contra a sua vida, houve permissões, assim como houve restrições. Toca em tudo que ele tem, toca na sua família, mas deixai-o vivo, e em nada Jó atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Ele perseverou, ele louvou e bendizeu ao Senhor
bendiga a minha alma, nu do ventre a minha mãe eu vim, nu voltarei. Tu fala como uma louca, né? Aceitei o Senhor na alegria, não aceitarei na tristeza. Aquele do qual Jó perseverou, e isso lhe foi imputado como justiça, e aquele que estava ao acusá-lo retirou-se da presença, aonde o Senhor na verdade agradou da retidão de Jó, mas rejeitou daqueles que estavam a questioná-lo, mas não havia retidão. Por isso o Senhor diz que pega as coisas loucas neste mundo para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir os que se julgam fortes. Ele pega os que não eram, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. Perseverai e no mais o Senhor é aquele que sempre nos mantém firmes e constantes.